te louvamos e agradecemos, Senhor Jesus, por tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem feito em minha vida e na vida de cada irmão aqui, Senhor. Que possamos ser gratos a Deus, tanto no muito como no pouco, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoar a cada família, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa estar olhando a cada coração, possa estar, ó Deus, nos trazendo quebrantamento diante de Ti, ó Pai. Louvado seja o Senhor, ó Pai, pois esses irmãos entenderam e entendem, ó Deus, acerca de ofertar, dizimar, Senhor, que é tudo para a honra e glória do Senhor, que é tudo para o Teu reino, Pai. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Lhe rogo também, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor Wilson, que o Senhor possa usá-lo, Deus, como instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Clamamos, ó Deus, que o Senhor dê discernimento a ele, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor o use, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos, ó Pai. E abra, ó Deus, o nosso entendimento, abra os nossos corações, ó Deus, que possamos sair daqui, ó Deus, diferente de como chegamos. Que possamos ser, ó Deus, servos fiéis, servos justos, servos, ó Deus, agradáveis ao Senhor, ó Pai. Que possamos Te honrar, ó Deus, através dos nossos pensamentos, através dos nossos olhares, através do nosso coração, Senhor. Seja conosco, seja com o pastor, ó Pai. É o que lhe rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de convidá-los então a que abram comigo suas Bíblias em Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Por que que você existe? Por que que eu existo? Você alguma vez já se perguntou isso? Qual a razão de nós estarmos vivos? Eu não sei você, mas eu quando era criança, adolescente, das poucas coisas que eu lembro da minha infância e adolescência, eu não lembro muita coisa não. Eu me lembro dessa dúvida que sempre pairou em minha mente. Por que que eu existo? Por que que o mundo existe? De onde a gente veio? Para onde a gente vai? Por que que eu estou vivo, não é? Você já se perguntou isso também em algum momento da sua vida? Eu não digo talvez depois de ter passado por grandes experiências, e agora você é uma mulher madura, um homem maduro. Não, eu nunca pensei. É óbvio que nessa fase da tua vida você não pensa esse tipo de coisa. Alguns até pensam. Mas eu sei que há um momento na vida de cada um de nós que a gente se questiona qual é a razão de tudo isso? Qual é a razão de nós estarmos vivos, não é? Será que seria apenas por causa de um encontro físico de nossos pais? Será que é apenas porque os nossos pais nos planejaram, não é? E nos tiveram? É comum que as pessoas se questionem sobre a razão delas estarem vivas e da sua existência, né? Muitas pessoas atravessam verdadeiras crises existenciais e sofrem por causa disso. E quando param para pensar na brevidade da vida e naquilo que será de cada um deles depois da sua morte, o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Quantas pessoas não sofrem com isso? Muitos ficam transtornados com a ideia de que existiram para nada, viveram para nada. Você já se questionou isso? Por que que você está vivo? Na continuação do nosso estudo, da exposição da Epístola de Paulo aos Efésios, hoje eu gostaria de ler com os irmãos a porção que vai do verso 12 ao 14. Nessa porção, que é uma continuação da adoração que Paulo está fazendo a Deus, Paulo explica que ele compreendeu a razão da sua existência. Ele explica como é que ele entendeu o porquê que ele está vivo. O que que ele faz nesse mundo, qual é o motivo da sua existência e qual é o fim da sua história. Vamos ler o texto então. Efésios capítulo 1, versos 12 a 14. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção
da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Muito bem, apenas até aqui. Essa é a porção para nós hoje. Veja mais uma vez o verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. No verso 11, que foi o texto que nós concluímos no domingo passado, nós lemos: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Como nos domingos anteriores eu já havia explicado detalhadamente o que significa esse predestinado, essa eleição, no domingo anterior eu me vali do primeiro ponto desse verso, que é o ponto que fala no qual também fomos feitos herança. Se os irmãos se lembram, eu liguei esse texto com o texto do Salmo 127, que diz que os filhos são herança do Senhor. Então, o que esse texto está dizendo é que houve um momento na vida de Paulo que ele foi feito herança, ou seja, ele foi feito um filho de Deus. Isso porque houve um momento na vida dele que ele não era filho de Deus, que ele não era herança. E nós concluímos no domingo passado, meditando sobre a diferença que há entre aqueles que são filhos e aqueles que não são filhos de Deus. Coisas que os filhos de Deus fazem e coisas que os filhos de Deus não fazem e nunca vão fazer, porque não são filhos de Deus e nem filhas de Deus. Muitas vezes se enganam com isso. E agora então no verso seguinte, que é o verso 12, ele diz que tudo isso ele faz em nossas vidas, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, no início desse versículo 12, Paulo demonstra ter compreendido a razão dele estar vivo. Aliás, ele compreende a razão pela qual ele foi criado. Por que Deus o criou? E aqui ele diz, o fim da sua própria existência, a razão da sua própria existência, é glorificar a Deus. Se não o glorificamos, nós secamos, nós morremos vazios. Porque nós fomos criados para glorificar a Deus. E se nós não estamos glorificando a Deus, para que a gente está vivendo? A gente está vivendo para se glorificar, para se exaltar, para fazer a sua própria vontade. Paulo aqui está falando de uma segunda criação. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor. A primeira criação, obviamente, é quando Deus nos fez do pó da terra. A primeira criação está ligada aos nossos primeiros pais, o Adão e Eva. Não é? Já a segunda criação diz respeito à nossa conversão a Jesus. Se a primeira criação é aquela do pó da terra, e isso vem se perpetuando porque somos descendência de Adão e Eva, e todos nós carregamos, quando nascemos, a herança dessa primeira criação, ou seja, a natureza pecaminosa em nós, e temos a mesma inclinação que Eva e Adão tiveram. Essa é a primeira criação. A Bíblia fala de uma segunda, pela qual podemos passar vivos. A segunda criação, Paulo fala dela quando ele escreveu aos Coríntios, em sua segunda epístola, no capítulo 5, versículo 17. Se você puder abrir para conferir comigo, ele diz assim lá. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5, 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. No meio desse verso, Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criatura é. Ou seja, ela não é mais aquela antiga criatura, ela é uma nova criatura. Não é mais aquela antiga criação, mas uma nova criação, é uma nova pessoa. Ela foi recriada, refeita. Em outras palavras, ela nasceu de novo. Aquele que nega a si mesmo. A pessoa que nega a si mesmo e se torna um fiel seguidor de Jesus de Nazaré, Deus faz dessa pessoa uma nova criação, uma nova criatura. Nas palavras de Cristo, essa pessoa nasceu de novo. Lá em João 3,3, Jesus diz isso. Sobre o nascer de novo. Não é mais o nascer do ventre da mamãe. Isso é a primeira criação. É um nascer de novo. É se tornar uma nova criação. É um milagre também. Mas agora você não é gerado do encontro do papai com a mamãe. Você é gerado do encontro do Espírito do Senhor com a tua alma. Que faz um milagre em você. Tal como foi quando o Espírito Santo se encontrou com Maria. E em Maria gerou a Cristo. O Espírito Santo vem a você e em você ele gera a imagem do Filho de Deus. Em você ele sela a imagem do Filho de Deus.
E aí você se torna como Maria, cheio de graça. Cheio dessa graça que é Jesus Cristo. E que Deus nos dá por meio da obra do Espírito Santo na nossa vida. A razão, então, pela qual nós fomos criados é para que vivêssemos para louvor da glória de Deus. Mas não é assim que a gente vive. Desde o início da criação, desde o início da história humana, a história da humanidade, gente, é uma história de rebelião contra Deus. A minha história, a sua história, é uma história de rebelião contra Deus. E quanto mais perto de Deus você está, mais isso fica claro para você. E quanto mais longe de Deus você está, menos você entende isso que eu estou falando. Se alguém diz para você, a sua história é uma história de rebelião contra Deus, e você diz, de jeito nenhum, é porque você está tão longe de Deus que você não é capaz de ver e de entender o que é o seu pecado para Deus. Às vezes, a pessoa não consegue nem acreditar que ela é pecadora. Tem gente que, não, eu não sou pecador. Pecador é o Fernandinho Beiramar, é o assassino, aquele do motoboy, não é como é que chama aquele cara lá? Nossa, também já faz tanto tempo isso, né? Como é que é? Hã? Maníaco do parque, não é? Aquele que é um assassino. Não eu. Eu nunca matei, nunca roubei. Aí não consegue falar mais nada. Mas eu nunca fiz essas coisas graves. Então, eu não sou pecador. Quando eu digo uma coisa dessa, é que eu estou tão cego, surdo, mudo, que só assim eu sou capaz de falar tamanho absurdo, abcego e abmudo. Porque eu estou tão longe de Deus, tão cego, tão fechado e tão distante, que eu me acho bom. Eu sou incapaz de ver o meu pecado. É que nem a sua casa agora lá. Se não tiver ninguém lá, está tudo apagado. Se alguém entrar, vai achar que está tudo limpo e arrumado. Eu imagino que você assim tenha deixado. Mas se alguém jogar um feixe de luz muito forte sobre a mesa da tua sala, sobre a guarda da tua cama, sobre as portas do guarda-roupa, talvez a pessoa verá alguma poeira ali. Não é assim que a gente vê quando entra uma fresta de luz pela janela e a gente vê poeira voando no ar? Onde não tem a luz, a gente não vê nada. Mas a luz forte que vem do sol, ela mostra até as partículas de poeira que sem a luz a gente não enxerga. Assim é você com Deus também. Quanto mais perto da luz de Deus estamos, mais poeiras e pecado enxergamos. Mas quanto mais distantes permanecemos, mais cegos, menos sujeira vemos. E aí a gente acha que está tudo limpo. Está tudo bem. Não, na minha vida está tudo certinho. Por quê? Porque eu estou longe da luz. Completamente longe da luz. Paulo, nesse texto, ele louva a Deus. Porque apesar da própria história da vida de Paulo ser uma história de rebelião contra Deus, Deus o alcançou. Deus o transformou e fez dele um filho de Deus. E é por isso que ele ama a Deus e louva a Deus nessa porção. Mas entenda e acredite, a história da humanidade, na qual nós estamos dentro, não é? Da qual nós participamos, a história da minha e da sua vida também é uma história de rebelião contra Deus. Nós amamos tudo o que ele odeia. E a gente odeia tudo o que ele ama. A gente foge, a gente acha desculpas, a gente faz de tudo para se justificar, porque no fundo, a gente não gosta nem um pouco daquilo que Deus dá para nós. Eu não estou falando de bênção, porque ninguém aqui é louco. Se Deus nos dá uma bênção, a gente ama isso, não é? A gente quer até dar testemunho de uma bênção, de um carro, de uma casa, de uma cura. Quem não quer receber essas coisas de Deus? Todos nós queremos. Todos nós queremos, mas isso não muda o nosso coração. Isso não muda a nossa história. Nós precisamos amar a Deus e quem Ele é, e não aquilo que Ele nos dá. E o nosso coração constantemente é propenso a não gostar nem um pouquinho daquilo que Ele gosta. A gente gosta do que Ele dá, mas não do que Ele gosta. Ele gosta de comunhão. Então Ele espera que a gente esteja orando o tempo todo. A gente faz isso. Ele gosta de comunhão, então Ele quer falar conosco. Então nós temos que ler a palavra. Nos Salmos, nós aprendemos que aquele que é bem-aventurado e que é filho e filha de Deus, medita na lei do Senhor de dia e de noite. As crianças vão estudar isso hoje, porque eu vi que meu filho estava estudando isso. De dia e de noite, medita na lei do Senhor. Mas a gente ama meditar na lei do Senhor dia e noite, todo dia? Lógico que não. Por quê? Porque a gente não gosta do que Deus gosta.
A gente gosta do que Deus nos dá. A razão de Paulo louvar a Deus aqui é que, pela grande paciência e misericórdia divina, Paulo se vê com uma nova oportunidade de viver e de ser o que ele foi criado para ser. Com a misericórdia de Deus sobre ele, agora ele vê, o Senhor me dá uma chance. E uma oportunidade de eu viver para a glória dele, porque até aqui eu não vivi. Até aqui eu vivi para me satisfazer, para fazer a minha vontade, para curtir o que a minha carne quer curtir, para amar o que o meu corpo quer amar, para ouvir e falar aquilo que eu quero, porque quem manda na minha vida sou eu. Mas a partir do momento que eu nego a mim mesmo e torno-me um seguidor de Jesus Cristo, tudo muda na minha vida. E Paulo louva a Deus pela oportunidade que Deus deu para ele, de negar-se a si mesmo, tomar a sua própria cruz e tornar-se um seguidor de Jesus Cristo. E Paulo está louvando a Deus aqui por isso. Deus não nos criou por acaso. Deus não criou você por brincadeira. Ele não nos criou para deixar-nos soltos no planeta. Ah, eu já criei, agora vocês podem viver do jeito que vocês quiserem. Multiplica aí, enche a terra, toma conta dos animais, planta algumas verduras e vão vivendo. Vão vivendo, cada um do jeito que quiser. Não foi assim. Nunca foi assim. E nunca será. Houve um objetivo, houve um propósito. Logo, meus irmãos, há uma razão para você estar vivo. Você não é fruto do acaso. Há um objetivo para com a sua vida nesse mundo. Você acredita nisso? Você foi criado para a glória de Deus e para glorificar a Deus em tudo que você faz. Você não é fruto de uma brincadeira de um homem com uma mulher, de um planejamento familiar entre um homem e uma mulher, ou de um descuido entre um homem. Você não é fruto do acaso. Você é criação de um Deus soberano, que tem tudo sob suas mãos. Você é criação de Deus antes de tudo. Os filhos, e todos nós os somos, são herança do Senhor para os pais. Até mesmo no caso de um estupro. Deus não está fora, Deus não está ao relento, Deus não está alheio. Aquela criança que é gerada num caso de um estupro, aquilo também não é fruto do acaso. Aquilo vem em consequência de uma coisa horrorosa, horrenda, criminosa. Mas ainda assim, é uma vida. E deve ser olhada como herança do Senhor. Se você é a mulher estuprada e não quer criar, não mate, você não tem direito de fazer isso. Adote, doe. E vai viver a sua vida. Afinal, você não planejou aquela criança. Ela entrou, ela invadiu, ela deformou o seu corpo. Então dê para doação, mas nunca mate, porque Deus odeia isso. E de Gênesis a Apocalipse nós encontramos isso. Então, nós, como filhos também, tenhamos vindo ao mundo como viemos. Eu não sei como é que você veio, também nem sei direito como eu vim, mas também não interessa. E nem é para ficar atrás do seu pai e da sua mãe e perguntar como é que foi, planejou, não planejou. Nem faça isso. Porque basta o que Deus nos diz na sua palavra. Cada um de nós, por mais idoso que seja, por mais novo que seja, cada um de nós é herança de Deus. Salmo 127 diz isso. Deus nos criou. E Deus nos criou para glorificarmos a Ele em tudo que fizermos. Seja brincando, jogando, ensinando, namorando, casando, comprando, vendendo, etc. Lembra do que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós fomos criados para isso. E Paulo, nesse louvor que começa em Efésios 1:3 e termina em Efésios 1:14, que é onde nós terminaremos hoje à noite também, Paulo está adorando a Deus pela obra que o Senhor começou em sua própria vida. Afinal de contas, ele descobriu a razão da sua vida, o motivo dele estar vivo. Ele encerra o verso 12 dizendo que ele, juntamente, provavelmente com todos os demais judeus, esperavam por Cristo, ou seja, pelo Messias. Veja o que ele diz no final do 12. Nós, os que de antemão esperávamos em Cristo. Ele provavelmente está falando dos judeus, porque depois ele fala, vós, que são os efésios, os gentios, os estrangeiros, não é? Então, eles esperavam por Cristo, todos os judeus, Paulo também. Ele só não aceitou num primeiro momento que o Messias era Jesus de Nazaré.
mas depois Jesus o encontrou no caminho de Damasco e transformou a história de Paulo, como pode transformar a sua história e a minha também. Então, ali, naquele momento, Paulo entendeu que o Senhor Jesus, tão esperado, era aquele que viria e que veio para dar sentido à sua própria vida. Os judeus esperavam que o Messias viesse, e viesse para mudar as suas histórias e a história da nação. E desse sentido para a existência daquela etnia, daquele povo. E assim muitos hoje também esperam que algo aconteça em suas vidas que faça com que a vida deles faça sentido e tenha valor. Eu conheço um monte de gente, porque eu aconselho gente todo dia, quase todo dia. Muitas pessoas, convertidas e não convertidas, da igreja e de fora da igreja, que dizem, eu não sei porque que eu estou vivo, eu não sei porque que eu estou aqui. Eu ainda estou tentando descobrir a minha história. Todo mundo, no fundo, procura isso. E os judeus esperavam por isso. Eles queriam que a vida deles fizesse sentido, mas a nossa vida não faz sentido antes de nos encontrarmos com Cristo. É Cristo que nos dá sentido. No verso seguinte, que é o verso 13, ele vai expressar a alegria dele pela mesma salvação que trouxe razão à existência de outros povos também. Vejamos verso 13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo aqui, irmãos, com muita alegria, ele expressa o conhecimento que ele tinha, de que os efésios, lá longe de Paulo, estava em Roma preso, e ele escreveu para os efésios. Lembra, Paulo estava preso em Roma e escreveu 4 cartinhas da cadeia. Escreveu para os efésios, para os filipenses, para os colossenses e para um cara que vivia em Colossenses, que chamava Filemon. Paulo estava preso em Roma e ele escreveu essa cartinha feliz, porque ele sabia que aqueles homens e mulheres lá em Éfeso também haviam descoberto a razão de suas vidas. Por que eles estavam vivos? Quando foi que eles descobriram a razão de sua existência? Quando foi que tudo fez sentido para eles? Quando foi que suas dúvidas sobre a vida e sobre a morte foram dissipadas? No verso 13, Paulo afirma que foi no exato momento de suas conversões a Jesus Cristo. Essa é a hora quando tudo faz sentido. É a hora da conversão. É a hora que o seu coração é convertido a Jesus Cristo. É a hora quando você nega a si mesmo e torna-se um seguidor fiel de Jesus Cristo. Nessa hora tudo faz sentido. É assim que homens e mulheres de Deus no passado falaram, quando testemunharam do momento das suas conversões. É como se naquele momento tudo fizesse sentido. Um escritor famoso do século passado, C.S. Lewis, talvez você já tenha lido alguma coisa dele ou assistido algum filme baseado em sua obra. Um dos filmes baseados em sua obra são as Crônicas de Nárnia, não é? O autor dessas crônicas, que são 7 livros, chamou C.S. Lewis. A Disney filmou 3, não é? O Leão, Feiticeiro Guarda-Roupa, o Príncipe Caspian e A Viagem do Peregrino da Alvorada. Esse homem, ele era um professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele era um doutor muito reconhecido em literatura grega clássica. Ateu. Ouça as palavras dele sobre o momento quando ele se converteu. Ele disse o seguinte: eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol. Não apenas porque eu o vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo o mais. Essas foram as palavras de C.S. Lewis, momentos depois da sua conversão, quando tudo pareceu fazer sentido. Num dos livros que ele escreveu, chamado Surpreendido pela Alegria, ele conta dessa conversão. E de como Deus mudou o coração dele de ateu em um homem temente a Deus, tremendamente temente a Deus. Um homem de Deus, de fato. E lá pelas tantas, ele vai dizer que essa experiência de conversão foi para ele isso. Eu vou ler de novo, presta atenção. Eu acredito no cristianismo e em Cristo, como eu acredito no sol. Cristo é o sol da nossa justiça, não é? Não apenas porque eu vejo o sol, mas porque por meio dele, do sol, eu vejo tudo o mais. Na conversão, a luz de Cristo irrompe dentro de nós.
Assim como a luz do sol irrompe na aurora sobre as trevas da madrugada. Assim como o nascer do sol, meus irmãos, dissipa as trevas da noite, o nascer do sol da justiça, que é Cristo, em nossos corações, também dissipa as trevas do medo, da insegurança, da dúvida, do pecado de nossos corações. Como dizia Calvino, após uma vida de trevas, enfim vemos a luz. O lema da cidade de Genebra, na Suíça, enquanto Calvino era o pastor daquela cidade praticamente, o lema da cidade, e no mapa da cidade, na bandeira da cidade, estava escrito, post tenebras lux. Ou seja, após as trevas, luz. Após as trevas, luz. Tudo faz sentido. Tendo isso em mente, é importantíssimo, meus irmãos, que entendamos o que Paulo está falando nesse verso. Tudo fez sentido no momento em que ele se encontrou com Cristo. A luz de Cristo rompeu. Algo novo nasceu. Algo maravilhoso que não pode ser abandonado. Ele foi feito um filho de Deus e agora ele entendeu o motivo dele estar vivo. E quando é que isso aconteceu com os Efésios? Quando é que isso aconteceu lá com os Efésios? Vejamos então como é que se dá o nascer do sol da justiça no coração dos Efésios e também no nosso coração. Como é que acontece o nascimento de Cristo em nossos corações? Em primeiro lugar, no verso 13, ele diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Primeira coisa então, tendo ouvido a palavra da verdade. Primeira coisa que acontece para que Jesus nasça em nosso coração é ouvir a palavra da verdade. Se alguém não ouve a palavra da verdade, ela não pode nascer de novo. Não pode. Biblicamente falando, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. É por isso que missões é tão importante. É por isso que a pregação é tão importante. Porque é através dela que a fé vem. E sem fé é impossível agradar a Deus. E é pela fé que nós somos, por meio da fé que somos salvos. Por isso, então, palavra, pregação, são importantíssimos. E Paulo vai dizer, no dia em que vocês ouviram a palavra da verdade. Que palavra da verdade é essa? Ele explica, o evangelho da vossa salvação. Irmãos, o que é evangelho? O evangelho é a mensagem de Jesus Cristo. Evangelho significa boa nova, não é? É a boa notícia que Jesus veio contar de que a gente estava indo para o inferno. Essa é a boa notícia. A gente estava indo para o inferno. Mas ele veio para tirar a gente de lá. Como? Por meio do nosso arrependimento. E da nossa fé, que só ele pode nos salvar. Como é que isso se dá? Quando eu nego a mim mesmo. E me torno um seguidor fiel dele, Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho é a mensagem da redenção. Ela começa com uma péssima notícia. Nós estamos perdidos sem Jesus. Nós estamos indo para o inferno. Mas a notícia não para aí. A boa notícia é, ele veio para nos mostrar o caminho. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E quando vocês conhecerem a verdade vos libertará. E vocês vão nascer de novo. E vocês se tornarão nova criatura. Porque vocês estarão em Cristo e as coisas velhas já passaram e tudo se fará novo. Ele veio para mudar a nossa história. Para nos dar uma nova história. Quando é que essa nova história começa? Quando eu ouço a palavra. Quando eu creio no evangelho da minha salvação. Na boa nova do reino de Deus. E me arrependo diante dessa palavra. E aí a segunda coisa tem que acontecer. Ele diz aí no Efésios 1:13. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Essa é a segunda coisa. Como é que Jesus nasce em nossos corações? Depois que você ouve o evangelho, você precisa crer no evangelho. Eu tenho que crer no evangelho. Ou seja, eu tenho que crer que eu sou um pecador. Eu tenho que crer que pela minha bondade, ética, moral, honestidade, eu não vou para o céu. Isso tudo é obrigação minha. Se eu sou um homem bom, isso é obrigação, isso não é mérito. Eu não vou para o céu porque eu deixei de fazer coisas horrorosas. Há quem diga que o inferno está pavimentado de boas intenções e boas obras. Mas eu vou para o céu graças à obra de Jesus. É por isso que eu me entrego a Ele.
É por isso que eu me apego a Ele, é por isso que eu recebo a Ele em meu coração e em minha vida. Porque sem Ele eu estou perdido, sem Ele eu estou separado. Os judeus, antes da vinda de Jesus, eram separados da glória de Deus, por meio de um véu. O véu que separava, o grande véu, que separava o lugar santo dos santos, dentro do templo em Jerusalém. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar por meio daquele véu. Uma espessa cortina altíssima, atrás da qual estavam alguns elementos sagrados, e onde a glória de Deus se manifestava diante do sumo sacerdote. Alguns deles entravam com uma cordinha amarrada no tornozelo, porque se ele entrasse em pecado, a glória de Deus o matava ali. E depois de alguns dias, se o cara não saía de lá, o povo puxava a corda. Só que o cara está vivo, né? Não está respondendo. Vamos puxar. Dá uma puxadinha. Se o cara dá um chute para frente, ele está vivo. Se ele não responder, puxa que está morto. Alguns saíram de lá mortos. Porque o véu separava o povo da santidade de Deus. E Jesus, no dia em que ele foi crucificado, a Bíblia diz que Deus rasgou esse véu de alto a baixo, deixando claro, e o autor da Epístola aos Hebreus diz isso, que agora não há nada que nos separa. Por isso nós cantamos, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais. A luz, o sol, aquilo que dá razão, aquilo que me explica, aquilo que ilumina, aquilo que esclarece, aquilo que dá paz, aquilo que tira o medo. A luz agora brilha mais e mais, porque nem nada me separa mais de Deus. Nenhum véu, véu de boas obras, véu de pecado, véu de condenação, véu de justiça própria, nada. Cristo me une, Cristo me conduz, mas para que Cristo faça tudo isso, eu preciso negar a mim mesmo. Me arrepender honestamente de tudo que eu vivi até aqui. E entregar minha vida a Cristo. E agora, negando a mim mesmo, eu me tornarei um seguidor fiel de Jesus. De Jesus de Nazaré. Que homem maravilhoso. Que história preciosa. Que homem foi como esse homem? Como não amar um homem desse? Como não derramar lágrimas diante de um homem desse? E aí eu escuto você ou outro dizendo para mim assim, eu não leio a Bíblia, eu não consigo entender isso. Eu preguei isso domingo passado e um monte de gente achou que eu estava bravo. Vocês acharam que eu estava bravo? Eu não estava bravo. Estava tranquilo. Mas meus irmãos, eu não consigo entender. Se eu encontro uma pessoa, eu me apaixono pela pessoa, e eu amo essa pessoa, e eu quero casar com essa pessoa, e eu sei que aquela pessoa me ama também. Eu quero estar com essa pessoa. Eu quero ouvir essa pessoa. Eu nunca conheci um jovem ou uma jovem que quando se apaixonou, não atende telefone, não pega o e-mail lá, eu não quero nem ler o que ela quer me dizer. Eu não quero nem ler o que ele me escreveu. Eu até o amo, mas eu acho que não deu tempo, sabe? É impossível, gente. É impossível, não entra na minha cabeça. Talvez eu ainda vou crescer, vou amadurecer. Sei lá, talvez eu chegue no nível de alguns aí que acham que não precisa ler a Bíblia mais. Um dia também, mas sabe, na minha imaturidade, na minha ignorância, eu não consigo entender isso. Porque Jesus é tão maravilhoso. Você acha que Jesus é maravilhoso? Deus Pai, no Monte das Transfigurações, a gente estudou isso domingo passado, na escola dominical. Ele disse o seguinte para Pedro, Tiago e João: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Como é que nós ouvimos a Jesus? Lendo a sua palavra. Lendo a sua palavra. Tendo nele crido. Esse é o segundo passo para Jesus nascer no nosso coração. O primeiro é ouvir a palavra, nos arrependermos diante dela e depois crermos nela. Eu de fato sou pecador, preciso entregar minha vida a Cristo. Terceiro passo, para que Jesus possa nascer em seu coração. Fostes selados, final do verso 13, com o Espírito Santo da promessa. Tendo nele crido, né? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Sabe como é que um selo acontecia naquela época? Não era como hoje que você passava o dedo no selo, a língua no selo, né? Ou molhava ele, se você é um pouquinho mais higiênico, numa espuma molhada e depois colava na carta. Não era assim. Os reis e aqueles que tinham autoridade tinham anéis com a sua marca, o seu brasão. E eles
colocavam aquele brasão sobre alguma massa quente, selando aquele documento, selando aquela lei, e nada revogava aquilo. Aquilo era algo que vinha e marcava, e aquilo era irrevogável, era inalterável. Aquilo estava marcado, tinha o selo real, pertencia ao rei. É a mesma palavra aqui. É a mesma palavra aqui. A ideia de selar, biblicamente, é a ideia de batizar. Eu sei que alguns irmãos nossos em Cristo creem no batismo do Espírito Santo como um evento posterior à conversão. Tipo, eu me converto hoje e vou ser batizado com o Espírito Santo daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 6 meses. Biblicamente, por meio desse texto, isso não é possível. E tentar justificar com aqueles textos de Atos que pessoas se convertiam e depois eram batizadas, é um pouco de descuido. De descuido, porque aquilo lá teve um outro contexto. Logo após aquele período de Atos, todos que se converteram eram imediatamente batizados. Todos! Na história da igreja primitiva. Lendo as cartas dos pais da igreja, dos primeiros pastores e bispos da história do cristianismo, a experiência de conversão era imediatamente marcada pelo batismo do Espírito Santo. Porque no momento em que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Batizados, o Espírito Santo foi dado, marcou vocês, está em vocês. E agora você nasceu de novo, você é nova criatura. Deus fez um milagre na sua vida. A luz da justiça nasceu, o sol da justiça irrompeu. E agora, após as trevas, luz há dentro do seu coração. E por isso que agora, quem rouba não rouba mais. Quem matava não mata mais. Quem mentia não mente mais. Quem adulterava não adultera mais. Por quê? Porque agora eles nasceram de novo. São uma nova criatura. Não se enganem. Você continua mentindo, continua roubando, continua tudo. Você não nasceu de novo. A palavra de Deus nos diz com muita clareza que se nós conhecermos a verdade há de nos libertar. Você é liberto. Qual é o vício do seu coração? Quando a gente fala vício, a gente pensa em drogas. As drogas são mais um tipo de vício. Eu tenho alguns vícios. Os maiores deles, o Senhor me libertou. Mas muitos, eu luto dia a dia contra eles. E esse é o processo da nossa santificação. Crescer de glória em glória, pouco a pouco, a imagem de Cristo Jesus. Até que eu alcance a estatura de varão perfeito. Porque aquele que começou a boa obra, ele não fez ela completa. Ele começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia que ele voltar. Mas a marca de que eu sou o filho, de que eu nasci de novo, o filho de Deus, é que eu estou dia a dia buscando essa libertação. Dia a dia, como eu já preguei aos irmãos aqui, convertendo áreas do meu coração. A conversão, tal como o arrependimento, não é um momento único na nossa história. Estanque. Aconteceu ali, não acontece nunca mais. Não. A conversão é algo que nós realizamos diariamente. Assim como o arrependimento é algo diário. Eu não estou falando aqui daquela conversão a Jesus que é uma vez só na vida. Mas eu estou falando que mesmo depois de convertidos a Jesus, diariamente nós precisamos orar, clamando ao Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, e aí então guia-me, porque eu sou o seu seguidor, eu sou o seu discípulo, quero ser fiel, eu já não vivo mais, estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim, não mais eu, o Senhor, nova vida, nova história. Eu sei que eu já estou avançando no tempo, então eu vou no último verso, verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Ele termina com o que começou, para o louvor da sua glória. Paulo encerra esse grande período de louvor que a gente começou a ver alguns domingos atrás, quando eu comecei a pregar sobre Efésios 1:3, ele encerra aqui em Efésios 1:14, afirmando
em seu louvor, que a garantia de que ele realmente é filho de Deus, que a garantia que os efésios realmente eram filhos de Deus, e que a garantia de que nós também somos filhos de Deus, é o selo do Espírito Santo em nós. Essa é a garantia. Isso, como está aí no 14, é o penhor da nossa herança. Não é apenas, naquele tempo, penhor tinha a ver com ticket, uma espécie de... ticket, sabe de ticket para você entrar no cinema? Você paga lá e o cara te dá um ticket que lá na entrada você tem que entregar para entrar. Num jogo de futebol, num teatro. Ticket. Naquela época, muitas pessoas tinham na palavra penhor também a ideia de uma entrada. Mas o Espírito Santo não é só a garantia de que a gente vai entrar. O Espírito Santo não é só a garantia de que nós iremos para lá. O fato de termos sido batizados com o Espírito Santo de Deus, depois que a gente creu e se entregou a Jesus, faz com que nós tenhamos a garantia de que nós entraremos no céu e de que também nós viveremos a melhor vida nesse mundo. Meus irmãos, o fato de termos sido batizados com o Espírito Santo de Deus faz com que nós tenhamos a garantia de nossa salvação futura, do inferno. Mas é também a garantia de uma boa qualidade de vida no presente. O que é que eu chamo aqui de uma boa qualidade de vida? Uma boa qualidade de vida é paz. É isso que é boa qualidade de vida. Não apenas saúde física. Saúde física também é importante. Mas eu estou falando aqui de saúde espiritual. Ou seja, paz em seu interior. É a isso que eu chamo de boa qualidade de vida. Só o Espírito Santo pode garantir isso a você. Só o Espírito Santo pode lhe dar o melhor agora, ou seja, paz para a sua alma. E a certeza de que quando os seus olhos se fecharem, o seu coração parar de bater, os anjos do Senhor levarão você, que tem em si a marca, o selo do Espírito, a marca de Cristo, eles levarão você à presença de Deus Pai Todo-Poderoso. A Bíblia diz que é assim que a gente morre. Se você tem dúvida sobre como é que vai acontecer depois que você morrer, você não leu a Bíblia, porque a Bíblia fala que quando você morre, os anjos te levam. Todas as vezes que alguém morreu na Bíblia, é dito isso. Os anjos do Senhor vêm e nos conduzem. Não tem esse negócio de você entrar num túnel escuro, ver uma luz branca no fundo do túnel. Esse negócio de, eu vou chegar na porta do céu e vou bater. Aí um anjo vai aparecer, vai abrir a porta e vai falar, o que você está fazendo aqui? Não, gente, isso daí são elucubrações, né? Ou seja, são viagem na maionese da cabeça do monte de gente. A Bíblia é muito rica em dizer que no dia em que os meus olhos fecharem e o meu coração parar de bater, anjos do Senhor me levarão à presença do Pai. Assim como também aqueles que não têm o selo do Espírito serão levados para o inferno. E lá aguardarão o juízo do trono branco, o juízo final, como está em Apocalipse. Eu encerro então, meus irmãos, meditando com vocês no seguinte. 3 versículos que meditamos nessa noite. O primeiro deles nos faz pensar o seguinte. Será que você, assim como Paulo, já compreendeu a razão de você estar vivo? Você não é um mero resultado do acaso. Para os seres humanos, meus irmãos, o acaso é algo real, pode até ser real. As pessoas creem no acaso, na contingência, na coincidência. O Diego falou aqui a palavra Jesuscidência, mas a Bíblia fala da palavra providência, que é a tal da Jesuscidência. Para Deus não existe coincidência, para Deus existe providência. É Deus que está no controle, provendo as coisas, segundo a sua soberania. É isso que é crer na soberania de Deus, gente. É impossível dizer, eu creio que Deus é soberano. Mas eu acho que aquele tsunami lá, Deus não sabe. Se Deus é Deus, então deixe Ele ser Deus na sua vida também. Deixe Ele reinar. Creia que é Ele quem determinou que você estaria vivo. E se Ele conhece todos os fios da sua cabeça, e se Ele não permite que nenhuma folha caia da árvore sem a sua ordem, sem a sua palavra, tem um monte de gente que não acredita nisso, mas lógico que não acredita. Não nasceu de novo, vai acreditar no milagre, vai acreditar no impossível, vai acreditar na tremenda soberania de Deus. Quando ouve a Bíblia, ou lê na Bíblia, ou ouve alguém pregar, porque Deus tem o controle sobre cada folha que cai da árvore, a pessoa duvida. Mas a gente pode fazer, a gente não pode fazer nada. Deixa duvidar.
Quem sabe um dia essa pessoa vai experimentar também. Quem sabe um dia essa pessoa vai provar também do sol, da luz da justiça, invadindo o seu coração, mudando a sua história e dando a ele a fé de que nada nos céus e na terra acontecem sem que Deus esteja cuidando da gente. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito e predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus. Meus irmãos, nada foge do controle. Deus é soberano. E com Paulo, nós devemos louvar a Deus também. O nosso irmãozinho, Paulo de Tarso, está lá com Jesus já há 1940 anos, mais ou menos. Ele morreu por volta do ano 66, 70, antes do ano 70. Ele morreu por volta do ano 66, 67, depois de Cristo. Ou seja, ele está a 1900 e tarará, lá. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, não é? Sabe Deus quando. Mas ele já está lá. E um dia a gente vai somar a voz dele, a nossa própria voz. Mas eu creio que Deus quer nos ensinar que antes de chegarmos lá, aqui a gente também precisa unir a nossa voz com a dele. Ele foi um homem que louvou a Deus por tão preciosa graça e salvação. Porque Cristo também o libertou. A graça de Jesus foi maior do que o seu pecado. Porque Cristo o encontrou, Paulo, no caminho de Damasco, quando ele estava indo para Damasco para fazer coisa errada lá. Ele estava indo lá para fazer coisa errada, para cometer pecado. Mas o Senhor Jesus apareceu. E essa figura, apesar de física, para nós, ela é muito clara. Quando Jesus cega os olhos de Paulo com uma grande luz, é isso que acontece com a gente também. Jesus não cegou Paulo apenas física, mas espiritualmente também. Porque a luz de Cristo nos desarma. Nas palavras dos apóstolos, o amor de Cristo nos constrange. Tamanho é o poder de Deus que transforma a nossa vida. Abre os nossos olhos. Toca em nossos corações. É irresistível essa graça. É maravilhosa. É maravilhosa essa misericórdia. E é por isso que nós simplesmente nos entregamos. Tristes porque caminhamos tantos anos distante dele. Tantos anos amando o que ele odeia. Fazendo o que ele não gostaria que fizéssemos. Vivendo como cidadãos do inferno e não como cidadãos do reino dos céus. Vivendo como cidadãos desse mundo. Como cidadãos que são chamados na Bíblia de filhos da ira. Porque permanecem debaixo da ira de Deus. Porque permanecem em seus vícios e pecados. Mas desde o dia que o Senhor Jesus cegou os nossos olhos com a sua preciosa luz e acabou com as trevas, acabou com o medo, acabou com a dúvida, perdoou o nosso pecado, mudou a nossa história, o que é que a gente pode fazer? Se não se colocar de pé e dizer, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro, levantar a mão, levantar o pé, levantar a voz, pular de alegria, bater palma de alegria, exultar como os salmistas faziam, de gratidão a Deus. É muito mais do que o corintiano sofrido grita gol quando o time faz um gol. O cara está devendo para Deus e o mundo. Está com a vida quebrada, mas o time fez o gol, ele grita de alegria. Essa alegria, meus irmãos, é um pingo perto da alegria que pula dentro da gente. Quando a gente tem consciência do que a gente está fazendo aqui. Quem é que nos criou? O que é que Ele quer fazer da gente? O que é que Ele quer fazer com a nossa vida, com a nossa história? Tudo faz sentido. Tudo vira dia quando o sol da justiça brilha em nós. Eu encerro com as palavras do C.S. Lewis. Quando o sol da justiça nasce em nossos corações, a gente não precisa ver esse sol. Mas eu sei que ele está aqui porque através dele eu consigo entender tudo mais. Tudo faz sentido. E em tudo eu tenho paz. A paz que vem dele. A paz que enche a minha vida e que excede o meu entendimento. O que eu faço diante de tudo isso? Eu louvo, meus irmãos. E esse é o início da epístola de Paulo aos Efésios. Nós iremos nos próximos domingos, permitindo o Senhor, estudar essa epístola toda. 6 capítulos. E é importantíssimo que nós nunca nos esqueçamos disso.
A compreensão de todas as coisas começa com uma palavra de adoração. Porque é para isso que nós estamos vivos. É para adorar a Deus. É para isso que o Diego vai lá para a Baía de Camamu, lá no estado da Bahia. É para que pessoas lá possam adorar a Deus. É para que pessoas lá possam ter prazer em Deus. É por isso que a gente participou do sustento do Edivânio, aquele cara lá de São José dos Campos, que hoje está em Portugal, pregando naquele que é um dos países mais ateus do mundo. Está lá pregando o Evangelho. É para que pessoas lá possam adorar a Deus. Não é para ele mandar um relatório dizendo 10 pessoas se converteram nesse mês. Nós não somos uma empresa de gado, eu nem sei se é assim que fala, contando cabeças. A nossa alegria é saber que uma vida só, ali, hoje, adora a Deus. Por quem Deus é. Não pelo que Deus faz, não pelo que Deus dá, mas pela luz de Deus que hoje rompe, acaba com toda a escuridão, com toda a treva, com toda a dúvida, com todo o medo. Cristo nos satisfaz, meus irmãos. Cristo é a nossa luz. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa paz. A minha esperança é que essa mesma vida, essa mesma paz, possa um dia nascer no coração de todos aqueles que talvez aqui estão hoje à noite e que ainda não experimentaram essa luz, essa vida e essa paz. E Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém? Amém.